Tempo também maluco. Pessoal, vamos iniciar a aula de hoje. A gente ficou, né, com uma atividade que não é bem uma atividade, né? Era para vocês tentarem começar a desenvolver a divisão da instalação daquela casa, daquele projeto arquitetônico que nós iniciamos. Vou compartilhar a tela. Vocês chegaram a fazer ou não? Eu fiz. Fez? Eu não pude fazer não, porque igual eu expliquei lá no privado aquele dia lá sobre o negócio que eu tava sem internet, sabe? Aí eu Entendi. consegui internet na segunda-feira, que foi ontem no caso. Tá, Mas eu vou estar fazendo assim, que possível, eu vou estar fazendo quando tiver tempo. tá ok. Vocês estão vendo a minha tela? Então, Sim. então tá bom. Sim. Caso saia, vocês me avisem, tá bom? Vamos relembrar o conceito, né, da 5410. 5410 ela nos orienta com relação a quantos circuitos deve compor uma instalação elétrica. Então, a potência a ser atribuída em cada ponto, né, a gente chegou a fazer o cálculo, né, das potências, e a gente tem agora de fazer a divisão dessa instalação. Então, nós chegamos a ler o item 953.1 na última aula, e a gente fala que todo ponto de utilização previsto para alimentar de modo exclusivo ou virtualmente dedicado equipamento com corrente nominal superior a 10 A deve constituir um circuito independente. Então, todo equipamento elétrico a ser inserido em uma edificação em que der uma corrente superior a 10 amperes, né, der uma corrente superior a 10, eu tenho que estar dimensionando um circuito específico para isso. Os pontos de tomadas de cozinhas, copas-cozinhas e área de serviço, lavanderias e locais análogos devem ser atendidos por circuitos exclusivamente destinados à alimentação de tomada desses locais. Então, para cada um desses locais, é necessário ter um circuito. Então, vamos começar a lembrar de como nós fizemos a previsão de cargas dessa edificação. Nós tivemos essa planta baixa, que é a nossa planta baixa de estudo. Então, nós calculamos a quantidade de tomadas mínima em cada um desses cômodos e passei na última aula quais equipamentos esses cômodos que essa edificação teria, além daquelas cargas previstas de uso geral. Então, aqui eu tenho os chuveiros, né? São 2 chuveiros, eu tenho micro-ondas, tenho a máquina de lavar roupa, tenho a geladeira, tenho o ferro de passar roupa, 2 televisões e o computador. Se nós formos lá na parte de previsão de cargas, né, que nós calculamos lá no início, nós vamos observar o seguinte. A 5410, ela fala que a gente tem que ter no mínimo um circuito, tá? E esse circuito ele tem que ser de iluminação. Estão fazendo bagunça aí. Puder fechar o microfone. Pessoal, mantenha o microfone fechado, por favor. Então vamos lá. Na iluminação, né? A carga total de iluminação dessa edificação, eu não somei aqui. Então vamos somar. Vou pegar aqui embaixo. Então eu quero ver qual é a carga total de iluminação para essa edificação. Então a carga de iluminação total. Vamos somar de cada um desses cômodos. Então a varanda foi 100 VA.
100, mais a carga de iluminação da garagem foi 280, a carga de iluminação da sala foi 340, a carga de iluminação do banheiro social foi 100, a carga de iluminação do quarto 1 foi 160, a carga de iluminação do quarto 2 mais 160, iluminação do quarto 3 mais 160. A cozinha, iluminação mais 160. Área de serviço mais 160. O depósito mais 100. O banheiro da suíte mais 100. O corredor mais 100. Então a carga total de iluminação dessa edificação, eu somei todos os cômodos e achei 1920 VA. Tá? 1920 VA. Para essa planta, um circuito de iluminação é o suficiente. Eu não sei se alguém teve a intenção de dividir, por exemplo, a iluminação dos quartos e salas ser um circuito e da garagem, dos banheiros ser outro circuito. Mas como a gente está trabalhando com uma tensão monofásica de 127, minha potência instalada foi 1920 VA, eu acredito que o circuito de iluminação para essa edificação aqui poderia ser o suficiente, tá? Então eu vou colocar circuito 1, iluminação 1920 VA. O circuito 2 eu vou colocar como reserva, tá? Iluminação reserva. Porque a gente não fez uma previsão de iluminação para... Aliás, não vou colocar reserva agora não. Vamos entender o conteúdo. Iluminação 1920 VA. No próximo circuito eu vou colocar tomadas de uso geral da cozinha. O circuito 3, tomadas de uso geral da área de serviço. O circuito 4, essa edificação tem, vamos ver aqui. Então eu coloquei a cozinha, área de serviço, o depósito eu também vou colocar um circuito a pano, não tem necessidade. A cozinha não tem copa, vou colocar as tomadas dos banheiros, tá? Esse banheiro social e o banheiro suíte, as tomadas de uso geral deles eu vou colocar em um circuito. Também tomadas de uso geral. Banheiros social e suíte. Vou pegar a potência dessas tomadas ali. Mas a norma não pede isso, não pede? A norma pede que você separe, né? Ó, vamos voltar lá.
Nos banheiros? Não. Vamos ver aqui, ó. Em locais de habitação, não divisão da instalação. Os pontos de tomada de cozinhas, cozinhas, áreas de serviço, lavanderias, locais a nota desse sentido. Não pede, tá? Ela não pede para colocar os banheiros separados. Por que que eu coloquei separado? Aí já é minha visão de projeto. Esses equipamentos que você vai conectar no banheiro, geralmente, são equipamentos que podem ser secador de cabelo, prancha de alisamento de cabelo, e a potência prevista para os banheiros, né, a potência de tomada para o banheiro é de 1600 VA. Então o que que acontece? Se você, eu não sei aonde onde se inseriu essa carga, né, se foi no circuito dos quartos ou no próprio circuito da cozinha, aumenta muito a potência. Então o que que eu faço? Eu pego essas tomadas de uso geral de banheiro e insiro mais um circuito. O que que é o ideal? Como ainda a gente não estudou dimensionamento de condutores, aí nós estamos fazendo a divisão, mas você tem aprendido ainda o dimensionamento de cabo. A gente tem que preocupar em tentar colocar o dimensionamento das nossas instalações, dos circuitos, com seção nominal de cabo mais baixo possível. Por exemplo, se eu conseguir limitar que minhas tomadas tenham cabos de 2,5, isso vai ser interessante para mim, porque eu vou conseguir reduzir o custo da instalação. Então essa que é a minha preocupação, em tentar dividir as potências de uma forma uniforme, aonde que eu consigo ter valores de corrente baixa alimentando esses pontos de tomadas de uso geral. Tá? Você colocou aonde as suas tomadas de banheiro? Junto com a dos quartos, da sala. Tá, vamos ver. Qual que é a potência total que deu? Eu não somei, não. Somou E não? só dentro da norma mesmo. Tá. Então aqui eu tenho tomadas do geral da cozinha 1900. Da área de serviço também 1900. Dos banheiros, né? Aí eu vou estar somando tanto o banheiro 1 como o 2. Banheiro social, tomadas de uso geral, 3 tomadas, né? 1800 VA. Quanto que deu outro banheiro? Banheiro suíte. Banheiro suíte 1800. Então 1800 os dois. 1800 mais 1800, tá? Tá dando um total de 3.600. Vocês vão entender, vocês vão começar a enxergar isso na hora que a gente dividir isso para achar a corrente nominal do circuito. 3.600 VA. Então agora a gente vai colocar as tomadas de uso geral dos quartos e salas. Vou colocar como circuito 5, tomadas de uso geral
sala e quartos. Quartos. Professor, Diga. mas o chuveiro ele entra nesse circuito no caso de tomada aí ou ele tem que ser um circuito separado? Ele vai Pra ser um, cada- ele pra vai, cada chuveiro de cada banheiro. ele vai ser um circuito separado, porque ele vai dar uma corrente superior a 10 amperes. Então vai ser um circuito separado, ok? Mas é que a minha dúvida é assim, vamos supor, dois banheiros, um chuveiro em cada banheiro. Aí é um circuito para cada chuveiro ou um circuito para os dois chuveiros? Um circuito para cada chuveiro. Ah, tá, beleza. Um circuito para cada chuveiro. Tomadas de geral das salas e quartos, então vamos somar aqui, ó. Então na sala eu tenho 400 VA de tomada. No próximo quarto eu tenho mais 300. No quarto 2 eu tenho mais 300. No quarto 3 eu tenho mais 300. Então eu vou ter um total para esse circuito de número 5 de 1.300 VA. 1.300 VA. Professor, por que não pode colocar da cozinha junto com a da sala e dos quartos? Porque a norma está dizendo aqui, olha, os pontos de tomadas de cozinhas, copas cozinhas e área de serviço, lavanderias e locais análogos devem ser atendidos por circuitos exclusivamente destinados à alimentação de tomada desses locais. Então você não pode misturar tomada de cozinha com o dos quartos, ok? Ah, tá. Tem que ser um circuito separado para elas. Você vai ter um circuito, um disjuntor para alimentar as tomadas desses locais. Se a nossa, tá vendo? Aqui eu já Eu tenho. não vi que a cozinha estava nesse meio da norma aí, não. Dessa linha da norma, não, entendeu? Entendi. Só perguntando. Entendi. Tudo bem. Tudo bem. Se nós tivéssemos, por exemplo, área de serviço a gente tem, né? É um circuito à parte. A cozinha é um circuito à parte. Se nós tivéssemos uma copa, seria um circuito separado também. Tá? Tá bom. Então nós já fizemos o que? Olha, nossa instalação. Nós já criamos um circuito de tomada para os quartos e salas. Nós criamos um circuito para a cozinha, conforme recomenda a norma. Nós pegamos as potências de tomadas de uso geral dos banheiros e colocamos um circuito para atender os dois. Agora está pendente, nós fazemos o que? Tomada da varanda, garagem e depósito. Eu estava querendo somar a varanda, a garagem e o depósito e montar um único circuito. Ou a varanda e a garagem teria um circuito e nós teríamos um circuito para o corredor e para o depósito. Eu acho que vai ficar melhor assim. Porque quando você vê que a norma especifica a gente separar a garagem, separar a cozinha, né? Copa, área de serviço, lavanderia e locais análogos. Os demais cômodos a gente pode dividir da forma que a gente achar melhor, né? Da forma que nós acharmos melhor. Então eu vou criar um circuito de tomada para garagem e varanda, que eu vou sair com esse circuito para aqui e alimento tudo, e depois um circuito para alimentar as tomadas do corredor e do depósito, né? Ou as próprias tomadas das salas e quartos alimentavam as tomadas do hall. Nós vamos criar essa separação, tá? Então, circuito 6, eu vou colocar como tomadas de uso geral sala e quarto. Salas e quartos eu vou colocar como garagem e varanda. O circuito 7. O
circuito 7 eu vou colocar como tomadas de uso geral, corredor, e depósito. Aí nós vamos praticamente ter os circuitos todos que estão atendendo as tomadas de uso geral. Até o momento nós não criamos os circuitos para atender as tomadas de uso específico que dê corrente de acima de 10 amperes. Então vamos pegar aqui a potência aqui de uso geral da garagem varanda. A varanda, então, a gente tem uma potência de tomada de... Eu lembro que a gente chegou a comentar, né, que dava 3 pontos de tomadas, aí ficaria a critério, né, de a gente escolher 3 ou uma de 100. Né? Vamos fazer igual nós calculamos aqui. 3 vezes 100, 300. 300 e a garagem 1.900. Então dá um total de 2.200 VA. A tomada de uso geral de corredor e depósito 1.800 e o corredor nós colocamos 3 tomadas de 100 cada uma, então 2.100. Então nós temos aqui 7 circuitos por enquanto, então nós temos 7 disjuntores no nosso quadro de distribuição. Agora nós vamos avaliar as cargas, né? Quais são as cargas que nós temos aqui? Olha, todo equipamento que der corrente superior a 4.500 a 10 amperes, todo equipamento que der corrente superior a 10 amperes, se faz necessário um circuito separado. Então vamos colocar aqui, olha, o chuveiro. Como que eu acho a corrente nominal do equipamento? Eu vou pegar a potência e dividir pela tensão de alimentação. Isso aqui vai ser igual a 4.500 dividido por 127. 4.500 dividido por 127, nós vamos ter uma corrente de 35,43 amperes. Ou seja, é uma corrente superior à corrente de 10 amperes? É. Então eu vou ter um circuito, volto aqui agora na minha divisão, circuito 8, chuveiro switch, potência 4.500 VA, e nós já sabemos que o circuito 9 vai ser também chuveiro, porque possui a mesma potência, vai dar o valor de corrente também elevado. Vai ser o chuveiro do banheiro social. Banheiro social. Vamos olhar novamente a nossa lista de equipamentos. Micro-ondas, olha, 1.200. 1.200, se eu dividir por 127, eu vou ter uma corrente de 9,44 ampere. 9,44 ampere. É necessário um circuito para ele?
Olha, muito próximo de 10 amperes, né? Muito próximo de 10 amperes. Mas de acordo com a norma, não. Dentro da questão de projeto elétrico, né? Eu colocaria. Mas vamos seguir a norma e depois a gente fala um pouco sobre a questão do bom senso. Então, não. O forno elétrico, 1500, 127. 1500 dividido por 127, eu vou ter 11,81 amperes. 11,81. Máquina de lavar roupa, 800 dividido por 127, 6,29. 6,29 ampere. O que nós vamos observar aqui? Olha, os demais equipamentos, né? A gente já observa que não vai ser possível uma corrente superior a 10 amperes. Então nós nem preocupamos com eles. São equipamentos que já estão inseridos dentro daquela previsão de cargas que nós calculamos. Aquela previsão de cargas que nós calculamos através do perímetro, né, para as tomadas de uso geral, elas vão ser capazes de atender esses equipamentos. Um computador, um notebook, um rádio. Então a gente não preocupa com esses equipamentos de baixa potência. Aqueles que possuem corrente acima de 10 amperes, eles sim devem ter um circuito dedicado exclusivo. Então nós vamos inserir mais um circuito aqui na nossa instalação, que vai ser o circuito de número 10, forno elétrico. 1200, 1500 VA. 1500 VA. Então, aonde que eu ligo a minha máquina, meu computador? Olha, se eu for ligar na minha sala, está lá previsto no circuito, meu circuito de tomadas do geral da sala. Deixa eu apagar aqui. Meu circuito de tomadas de uso geral sala, quartos e cozinhas, e quartos, salas e quartos, eu já tenho previsto a potência. Cadê a potência aqui? Salas e quartos, 1300, tá vendo? Olha, então já está previsto essa potência aqui para me inserir esses equipamentos. Então posso ligar computador, televisão, já está previsto no cálculo de previsão de cargas usando o método do perímetro. Agora, dentro de um projeto elétrico, a gente tem o que a gente chama de quadro de cargas, tá? O quadro de cargas, ele faz parte da documentação de entrega, né, e a documentação que compõe um projeto elétrico. Então, o que consiste esse quadro de cargas? No nosso caso aqui, olha, nós não temos... Vamos começar pela primeira coluna. Circuito. Nós vamos agora aqui identificar os nossos circuitos, né? Quem é o circuito número 1, quem é o circuito 2, quem é o circuito 3. Se for uma iluminação, a gente vai indicar a potência de iluminação da lâmpada e a quantidade de lâmpadas que vai ser. Então eu vou pegar aqui 12 vezes 40 e vou colocar carga em VA nas fases, tá? Se é um circuito de tomadas de uso geral, eu vou colocar a quantidade e multiplicar pela potência de cada um deles. Quando eu tenho um circuito trifásico, que é composto por 3 fases, RST, eu tenho que equilibrar essas cargas de tal forma que elas ficam o mais próximas possível uma das outras. Então eu tenho que equilibrar essas cargas, para não ter uma corrente passando a mais por uma fase do que a outra. Nesse nosso circuito, nós não vamos ter as fases ST, que a gente está trabalhando com uma edificação monofásica. Então eu vou excluir, tá, essa informação aqui, ó, no quadro de cargas de vocês. Não vai aparecer o RST
porque nossa edificação ela é monofásica. Então, quando vocês forem desenhar no caderno, no trabalho que vocês estão fazendo, vocês vão eliminar essas duas colunas aqui. E nós vamos começar a trabalhar a partir daqui. Essa potência de iluminação, eu também vou deixar ela aqui aberta, né? Vou deixar aqui aberta, porque a gente vai inserir uma carga total de iluminação. Então eu não vou colocar a quantidade de lâmpadas agora, tá bom? Então qual que foi a nossa carga de iluminação do circuito 1? Qual que foi a nossa carga de iluminação? Se nós abrirmos aqui então meu documento de Word, eu vou ter que a minha iluminação foi 1920 VA. Então como que eu preencho esse quadro de cargas? Eu vou inserir circuito 1, a potência 1920, e vou colocar aqui também na minha fase R, que é a única, 1920. O quadro de carga, você vai ter a coluna da corrente nominal do circuito. Então eu vou pegar os 1920 e dividir por 127. Então aqui eu vou ter 15,11 amperes, tá? O disjuntor ainda não dimensionei, e eu também não sei qual que é a seção nominal do condutor, porque nós também não sabemos calcular ainda. Então isso vai ficar em branco. Iluminação da casa. Então tá aqui, ó, identificação e iluminação. Então eu sei que o circuito 1 ele tem uma potência de 1920, está instalado na fase R, que é monofásico, somente a fase R, corrente nominal do circuito 15,11. O circuito 2 são as tomadas do geral da cozinha. Então eu tenho aqui que tomadas de uso geral da cozinha deu 1900 VA, tá? 1900 VA. Vou repetir novamente aqui na minha fase, 1900. Vou calcular a corrente, 1900 dividido por 127, dá 14,96. Também não sei o valor do disjuntor, vou deixar em branco e vou identificar que o circuito 2 são tomadas de uso geral, cozinha. O circuito 3 tomadas de uso geral, área de serviço, também os mesmos 1900. Então vou colocar aqui 1900, 1900, potências iguais, dividindo por 127, o valor da corrente do circuito vai dar os mesmos 14,96. Novamente também não sei ainda o valor do disjuntor, também não sei o valor da corrente nominal do meu cabo. Tomadas do geral, área de serviço. Área de serviço. Ô professor, Diga. no caso esse RSTI, se fosse um quarto de distribuição 220, aí teria só um RS? Então, depende. Por exemplo, se sua casa for bifásica, você teria RS, tá? Você teria RS com 200, fazendo 127, né? Duas fases 127, você faria 220. Ou você poderia ter trifásico.
onde você vai ter entre fase R e S 220, entre fase RT também 220 e ST 220. Então fica, né, você pode ter uma entrada trifásica como bifásica na edificação. Entendeu? Isso daqui, olha, porque nós ainda não fazemos a especificação do padrão de entrada. Eu tô ensinando vocês a fazer o 5410. Mas assim que a gente aprender a dimensionar disjuntor e cabo, aí vai ter uma visão ampla de instalações elétricas. Aí eu quero voltar, aí a gente vai fazer a especificação de um padrão. Aí de acordo com esse total de carga aqui que a gente vai ter, olha, total instalada e total demandada, a gente vai conseguir especificar o padrão de entrada, se ele vai ser monofásico, bifásico ou trifásico, tá? Então, o meu circuito 4, é tomadas, circuito 3 é serviço 4, tomadas de uso geral, banheiro social e suíte. Então, circuito 4, (1.800). Então, aqui eu tenho circuito 4, 1.800. 1.800. Vamos dividir por 127. 14,17. 14,17. Ainda não sei. Tomadas de uso geral, banheiro, suíte e área de suíte e social. Meu circuito 5 tomadas de uso geral, salas e quartos. Então, circuito 5, (1.300). Vou dividir por 127. 10,23. Tomadas de uso geral, sala e quartos. Circuito número 6, o circuito 6, eu vou identificar com tomadas da garagem e varanda 2.200. Então, 2.200, 2.200, tomadas de uso geral, varanda e garagem. O circuito número 7, eu tenho tomadas de uso geral, corredor e depósito 2.100. Então, 2.100, 2.100, vamos dividir por 127.
16.53. E aqui eu não coloquei, né? Ali em cima 2.200 dividido por 127, 17.32. Você vê que a matemática, a conta, né, ela é a aplicação da potência igual a tensão vezes corrente. Então é isso que eu estou fazendo para achar os valores da corrente nominal de cada circuito, o que depois vai me permitir calcular a seção nominal dos condutores e os disjuntores. Então, circuito 8 e 9, circuito 8 e 9 são os chuveiros. Então eu tenho aqui 4.500, 4.500, vou repetir aqui 4.500, vamos achar a corrente nominal. Trinta e cinco ponto quarenta e três, 35.43, e vamos colocar aqui, ó, ainda não sei, chuveiro banheiro social. Ô professor, Diga. Na parte desse chuveiro suíte aí social, eu não entendi do 4.500, porque na hora que o senhor ia explicar, a internet caiu aqui. Aí eu voltei para a aula e já tinha passado isso. Tá. Deixa eu voltar aqui. Quando nós estávamos fazendo a divisão da instalação, né? Aí tem o item da norma que fala que os aparelhos que derem corrente superior a 10 amperes, se faz necessário um circuito para eles. Aí o que nós fizemos aqui? Nós pegamos a potência, né, do equipamento, de todos os equipamentos, e chegamos aqui, olha, chuveiro, né, geladeira, né, aí os chuveiros. Nós pegamos aqui 4.500, dividimos pela tensão nominal de alimentação, que é 127, e chegamos na corrente de 35.43. 35.43 é maior do que 10 amperes. Então, por isso se faz necessário você colocar um circuito para atender o chuveiro da suíte e um circuito para atender o chuveiro do banheiro social. Então, você terá dois circuitos de chuveiro. O banheiro social, um disjuntor, o banheiro que vai atender o chuveiro exclusivo do banheiro social, e um disjuntor que vai atender exclusivamente o banheiro da suíte, o chuveiro da suíte. Ah, sim, entendi. Entendeu? Então aqui, olha, nós já estamos, a gente está em 9 circuitos, o quadro de carga já determinou minha linha, vou ter que puxar aqui para baixo. Vamos aumentar mais alguns circuitos, umas linhas aqui. Como é que vocês estão no CAD? Vocês chegaram, vocês foram prejudicados, né? Que vocês não estão tendo aula no computador, né? Vocês chegaram a instalar CAD na máquina de vocês? Não, né? Eu cheguei a instalar, mas não roda muito bem no computador, não.
minha máquina não tô ruim, rodando. Se tivesse tendo as aulas, vocês teriam feito a aula lá nos computadores da escola. Pegar uma noção. Que o software que a gente tem para poder desenhar é o CAD. Sem ele a gente não consegue fazer projeto. Depois que a gente cria o hábito de lidar com o programa, é mais tranquilo. Então, ok, vamos colocar o circuito 10. Copiar essa linha aqui toda. Tem um circuito meu aqui que eu pulei aqui, é circuito 8. Ficou errado aqui, ó. Professor, nos projetos que você executa, você deixa um circuito de reserva? Isso nós vamos falar. Deixo sim, tem que deixar. A gente tem que deixar o circuito reserva aqui. Aqui em casa eu tava reclamando, Tem não, né? Poucas casas deve estar com essa distribuição aqui que a gente fez aqui de separação. 7. Parando esse de tomada do micro-ondas aí do forno, você tem 2 circuitos. Aqui o rapaz fez um só, mas é lá no móvel planejado aqui, no caso da cozinha. Aí tem uma tomada que é da torre quente. Aí lá escrito no quadro tá escrito torre quente. Mas como eu não uso o T aqui, aí vai ser ligado no forno e vai ser ligado no micro-ondas, não vai ser ligado os dois juntos. Entendi. Não tem problema. Entendi. Aí não teria. Não tem problema. Mas as pessoas geralmente tem melhorado. Tem muito ainda para melhorar, mas tem melhorado. Aquela divisão da instalação elétrica, que era um circuito de iluminação, um para tomada e um para chuveiro, praticamente hoje a gente já não vê dessa forma. Aqui em casa, iluminação e tomada, a casa inteira tudo junto. Tudo junto, né? E você deve ter alguns momentos aí que deve desarmar alguma coisa se você ligar micro-ondas ou forno elétrico se tiver, dependendo da potência. Agora não desarmou não, mas dá aquela enfraquecida na lâmpada, sabe? Entendi. Gera queda de tensão. 1500. Então aqui a gente vai ter 1500, não é isso? A corrente então aqui deu 11.81. Então o nosso circuito 10. Circuito 10. .81. Forno elétrico. Bem, pessoal, aqui então está a divisão da minha instalação. Foram 10 circuitos, onde o circuito 1 ficou sendo de iluminação, o circuito 2 de tomadas de uso geral de cozinha, o circuito 3 tomadas de uso geral da área de serviço, circuito 4 tomadas de uso geral
do banheiro e suíte social. O circuito 5, tomadas do geral sala e quartos. Circuito 6, tomadas do geral varanda e garagem. 7, circuito de tomadas de uso geral, corredor e varanda. E o 8, chuveiro do banheiro social. 9, chuveiro do banheiro suíte. E o 10, forno elétrico. Então, nessa edificação foram necessários 10 circuitos. Se eu for instalar um novo ar-condicionado, né? Às vezes eu quero instalar um novo ar-condicionado, ou vou ter a possibilidade de ampliação dessa casa, a 5410 ela fala quantos circuitos que nós temos que deixar de reserva num quadro de distribuição. Deixa eu procurar aqui, ver se eu acho direito o que a norma está dizendo. Disjuntor reserva. Não lembro a localização de onde que está na norma esse item. Jogar aqui no Google aqui que vai ser mais rápido. Número disjuntores reservas 5410. 5410, olha, tabela 59. Tabela 59 da norma. Pronto, achei. Então, olha aqui. Quadro de distribuição, espaço de reserva, tá? Quando a quantidade de circuito efetivamente disponível for até 6, ou seja, se nós tivéssemos 6 circuitos, nós somos obrigados a deixar 2 circuitos reserva. Então, 6 mais 2 teria 8 circuitos, sendo que 2 são reservas. Quando a gente tem de 7 a 12, é necessário acrescentar mais 3 circuitos reservas. De 13 a 30, 4 circuitos. A quantidade de circuitos disponíveis for maior do que 30, a gente vai multiplicar o valor de circuitos disponíveis por 0,15, ou seja, 15%, né? Eu vou deixar 15% como reserva. Então, na nossa edificação em estudo, vocês estão vendo a minha tela, estão, né? Beleza. Então, na nossa edificação, o que nós temos aqui? Ó, quantidade de circuito reserva 7 a 12, eu vou colocar mais 3 circuitos reservas. Então, esse quadro aqui, se a gente fosse comprar esse quadro, né, de distribuição, nós vamos precisar de um quadro que tenha disponibilidade para 13 disjuntores. 13. Aí esse circuito reserva,
eu já deixaria para uma iluminação e o restante para tomada. Então eu deixo esses circuitos aqui como reserva. Uma, duas, três. Então aqui o circuito reserva. Então tá aqui o nosso quadro de cargas. Vocês conseguiram transcrever para o arquitetônico o desenho da planta baixa? Formato A3? Não, ainda não fiz não. Não? Então tá bom. Então, vamos fazer. Eu vou deixar um tempo para vocês então amanhã, pra vocês fazerem durante a minha aula, fazer esse desenho arquitetônico, inserir os pontos. Porque na terça-feira eu quero ensinar para vocês fazer a alocação do quadro de cargas, do quadro de distribuição. Então a gente vai fazer um cálculo aritmético de média ponderada das cargas e nós vamos chegar a ver, né, aonde fica esse quadro de distribuição. Aí a partir daí, como nós já temos a divisão do circuito, vai ter a alocação do quadro de distribuição, vocês vão ter que distribuir o circuito para vocês aprenderem a dimensionar o condutor elétrico. Então assim, é primordial agora a gente começar, vocês terem esses desenhos aí em mãos, tá? E Professor, não entendi. A gente tem que fazer o que mesmo que você falou? eu vou explicar novamente. Deixa eu só salvar isso aqui. Quem comanda esse quadro de carga aí lá no grupo? Vou mandar. Tô até salvando ele aqui para mandar para vocês em PDF. Beleza. Obrigado. Então, o que eu estava comentando é o seguinte, eu passei para vocês essa planta aqui, olha, tá? Aí, essa planta, o que eu pedi? Vocês pegaram uma folha em formato A3 e transcrever desenhar novamente essa planta nesse formato A3 que vai ser maior. Por quê? O que vocês vão ter que fazer agora? Vocês vão ter que desenhar um ponto de luz no teto aqui na sala, um ponto de luz de teto na garagem, um ponto de luz no teto na cozinha, nos banheiros. Em cada cômodo vocês vão ter que desenhar um ponto de luz. Então pode fazer bem grande, né? Pra ficar olhando. Isso aí. Pode ser. Tá bom. Aí, por isso que eu tô falando para desenhar. Aí vocês vão ter que vir aqui agora, ó, quantas tomadas que deu na sala. Olha, eu tenho uma tomada aqui, eu tenho uma outra tomada aqui. A gente já calculou a quantidade de tomada. Eu tenho uma outra tomada aqui no corredor. Tem uma outra tomada aqui. Tem uma outra tomada aqui. Tem outra tomada aqui. Então tem várias tomadas espalhadas aí na minha casa. Então, A gente vai usar aqueles símbolos que você passou pra gente, né? Tipo Isso. símbolo de teto, símbolo de Exato, tomada. exatamente. Ah, tá. Beleza. Aí eu preciso, né, que vocês façam isso. Redesenhem essa planta, o mais, né, igual alguém comentou, alguém não, né? Como a gente não se conhece fisicamente, a gente perde o nome. A menina aí que falou por último, fazer o maior possível, tá? A escala maior possível. Aí não precisa deixar espaço para quatro cargas, esse negócio Não. Aí a gente coloca numa folha anexo, tá?
Vocês Ok. colocam numa folha anexo. Aí fez isso daqui, nós vamos ter que colocar o nosso quadro de distribuição. Vamos imaginar que o nosso quadro de distribuição vai ser aqui, ó. Tá? Então na próxima aula a gente vai... Professor. Oi? Tem que ser folha A3, não pode ser A4, não? Não, pode ser A4 também. É que quanto maior, melhor. Eu tô falando o A3 porque eu sei que vai ficar melhor para vocês desenharem, Ah, tá, não, beleza. tá bom? Então o que a gente tem que fazer aqui, né? A próxima aula, o que nós vamos fazer? A aula de amanhã eu vou deixar vocês ganhar esse tempo para poder fazer esses desenhos, tá? Então amanhã a gente não tem a live, vocês vão pegar esse tempo para fazer esses desenhos aí. Então o que a gente vai fazer aqui, olha? Na terça-feira que vem nós vamos distribuir. Então eu quero alocar o quadro de cargas. Então vamos imaginar que o quadro de cargas não, o quadro de distribuição ficou aqui. Então eu vou passar o eletroduto conectando todos esses cômodos aqui, olha, tem que criar uma forma de ligar, conectar uma rede de eletrodutos, aqui tem um ponto de luz, tem que levar essa tubulação para os meus cômodos, então tem que ser interligando, tá? Para a gente chegar no projeto elétrico, né? Aquele projeto que a gente já viu aí várias vezes aí na tela aqui do computador. Então a gente vai distribuindo. Então sem fazer as conexões, né? Sem colocar os desenhos, a gente não vai conseguir fazer a interligação, né? Montar a rede de eletrodutos. Então vamos fazer esse desenho que na terça-feira a gente vai alocar o quadro de cargas, vai aprender como que aloca, porque eu acredito que nossas provas não estão longe de acontecer não. Então eu não quero deixar vocês com dúvida não, tá? Não quero deixar com vocês com dúvida não, pra gente não sair mal e o trabalho, né? Pra gente poder estar com esse trabalho em dia, para poder estar avaliando, além daqueles outros que vocês já me entregaram. Então, Professor, só uma dúvida aqui. Aí, no caso, a gente precisa de fazer tipo essa largura de parede aí. Eu poderia ser só uma linha reta, no caso? Ou seria mais que eu tipo as paredes mesmo? eu queria que fazesse tipo as paredes mesmo, tá? Aí deixa eu te falar, vai ter que ter essas dimensões de 6 metros com essas setas, essas Isso aí. tudo Isso aí. igualzinho pra mim, então. Hã? Fazer tudo igual pra mim. Exato. Então tá, aí no caso a gente só não vai passar o quadro aí e os eletrodutos, por enquanto, né? Isso. Aí você vai só colocar os pontos de iluminação e tomadas que você já tem. Aí as cotas, porque projeto elétrico a gente não apresenta cota não, sabe? Então essas cotas de 6 metros, de 1,5 m, 2,7, vocês não vão transcrever para os desenhos de vocês. Ok? Não precisa não, né? Precisa não, tá? Bem, pessoal, esse que era o recado da aula de hoje, tá bom? Obrigado aí pela companhia de vocês, tá? Boa noite. Boa noite, até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite.